A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nossa meditação de hoje é uma meditação muito interessante e muito curiosa para muitos cristãos, com o tema, com as 10 pragas do Egito, quais divindades egípcias Deus derrotou com as pragas, ou humilhou? Bom, eu fiz um estudo extremamente sério sobre isso, pesquisei sobre artigos científicos, sobre história e dentre outros. E vamos aprender o que essas pesquisas nos ensinam, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos começar. Primeira praga, água em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 14 a versículo 24. Vamos entender essa praga e ver qual divindade foi vencida. Vamos lá. Adonai disse a Moisés: o faraó é teimoso. Ele se recusa a deixar o povo partir. Vá ao faraó de manhã, quando ele vai à água. Fique na margem do rio para confrontá-lo. Tenha em sua mão o cajado que foi transformado em serpente e diga-lhe: Adonai, o Deus dos hebreus, enviou-me até você para dizer: deixe meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. No entanto, até o momento, você não tem me dado ouvidos. Por isso Adonai diz: isso fará você saber que eu sou Adonai. Pegarei o cajado da minha mão e ferirei a água do rio, e ela será transformada em sangue. O peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, e os egípcios não desejarão beber água do rio. Adonai disse a Moisés: diga a Arão: pegue sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, canais, tanques e todos os reservatórios, para que eles se transformem em sangue. Havia sangue em toda a terra do Egito, mesmo nos recipientes de madeira e jarros de pedra. Moisés e Arão fizeram exatamente o que Adonai ordenara. Ele ergueu o cajado e, aos olhos de Faraó e de seus servos, feriu a água do rio, e toda a água do rio foi transformada em sangue. O peixe do rio morreu, e o rio passou a cheirar tão mal que os egípcios não puderam beber da sua água. Houve sangue em toda a terra do Egito. Entretanto, os magos do Egito realizaram o mesmo com suas artes secretas, de modo que Faraó teve o coração endurecido e não lhes deu ouvidos, como Adonai tinha dito que aconteceria. Então percebemos aqui que a primeira praga foi transformar a água do Egito em sangue. E aqui também está dizendo que os magos encantadores conseguiram reproduzir a primeira praga. Bom, essa primeira praga, ela derrota uma divindade egípcia chamada Hapi ou Api, que aqui que o seu significado é fonte do Nilo e que é uma divindade que personificava as águas do rio Nilo durante a inundação. E Deus fez essa praga para destruir o falso deus egípcio Hapi, mas infelizmente os egípcios não compreenderam na primeira praga e também não se converteram ao único Deus. Vamos à nossa segunda praga, rãs. Gênesis capítulo 8, eu vou ler de 1 ao 3, que diz assim: Adonai disse a Moisés: diga a Arão, estenda a mão com a sua vara sobre os rios, canais e tanques, e faça as rãs subirem à terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. No entanto, os magos fizeram o mesmo com suas artes secretas e trouxeram rãs à terra do Egito. Então aqui percebemos que a segunda praga foi rã e os magos conseguiram imitar ou realizar a segunda praga. E o nome dessa divindade era conhecido como Heket ou Requete. E ela é conhecida como deusa rã. Ela tinha uma cara de sapo. E aqui está dizendo, de acordo com a minha pesquisa, que era a divindade egípcia que da fertilidade e do parto. Então, Deus de Israel humilhou essa divindade com a segunda praga. E também vemos que os egípcios não se arrependeram, mesmo Deus tendo mostrado que ele era o único Deus. Terceira praga, piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 12 até o versículo 19, diz assim: Adonai disse a Moisés: fale a Arão, estenda a vara e fira o pó do solo. Ele se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Eles o fizeram. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó do solo, e surgiram piolhos
nas pessoas e nos animais. Todo o pó do solo transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram reproduzir os piolhos com suas artes secretas, mas não foram capazes. Haviam piolhos nas pessoas e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: esse é o dedo de Deus. Entretanto, o Faraó teve o coração endurecido para que não lhes desse ouvidos, como Adonai dissera que ocorreria. Então aqui percebemos que a terceira praga são piolhos. E os magos não conseguiram imitar. Eles disseram a Faraó: olha, somente o verdadeiro Deus, somente Deus consegue fazer isso. E Faraó e os egípcios não se arrependeram. Por que o piolho aconteceu? Bom, segundo a minha pesquisa, o deus Tote, que tinha cara de piolho, né, segundo a pesquisa que eu fiz, ele era a divindade egípcia do conhecimento, da sabedoria, da escrita e da magia. Para você ver que Deus mais uma vez provou que ele era o único Deus, destruindo assim os falsos deuses egípcios. Próxima praga, mosca. Êxodo capítulo 8, eu vou ler do 20 ao 23, vamos entender. Adonai disse a Moisés: levanta-te bem cedo, ponha-se diante de Faraó quando ele sair da água e diga-lhe: eis que o Adonai diz: deixe meu povo ir para que me adore. De outro modo, se não me deixar meu povo ir, enviarei enxames de insetos sobre você, seus servos e seu povo, e em suas casas. As casas dos egípcios estarão repletas de enxames de insetos, e da mesma forma o solo que pisam. Eu, porém, separarei a terra de Gozém, onde meu povo vive. Nenhum enxame de insetos entrará ali, para que você perceba que eu sou Adonai, bem ali na terra. Sim, eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Este é o sinal que acontecerá amanhã. Esses insetos, na verdade, são as moscas, né? E percebemos aqui que a mosca, ela também representava uma divindade egípcia, mas vamos colocar num ponto que a maioria das fontes tiveram uma certa dúvida, vamos dizer assim. Bom, o nome dessa divindade era Beuzebu. Alguns artigos não citaram nomes, alguns não citaram. A maioria citou um termo Beuzebu, né? Que ele era a divindade que afugentava as moscas. Por isso que algumas imagens, quando você coloca, é muito, não sei dizer se é comum, mas é muito fácil de encontrar Beuzebu em algumas culturas, sendo ele em formato de mosca. Inclusive, existe, na época, quando eu era mais novo, existia sim uma aparência, uma imagem que eu conhecia, que tinha esse nome, e que o formato dele era de uma mosca. Eu não sabia que se representava uma divindade egípcia. Eu via isso em filmes e entre outras coisas, né? Então vamos lá, nossa próxima praga, a peste. Êxodo capítulo 9, eu vou ler do 1 ao 7 e vamos ver agora quais divindades Deus derrotou com a quinta praga. Vamos ler. Disse Adonai a Moisés: vá a Faraó e diga-lhe: eis que Adonai, o Deus dos hebreus, diz: deixe meu povo ir para que me adore. Se você se recusar a deixá-los partir e persistir em o reter, a mão de Adonai estará sobre seu gado no campo, sobre cavalos, jumentos, camelos, gado e rebanhos, e os fará sofrer de uma doença devastadora. No entanto, Adonai fará distinção entre o gado do Egito e o de Israel. Nada pertence ao povo de Israel morrerá. Adonai determinou o tempo exato ao dizer: amanhã Adonai realizará isto na terra. No dia seguinte, Adonai fez isso. Todo o gado do Egito, mas nenhum dos animais pertencentes ao povo de Israel morreu. O faraó investigou o ocorrido e descobriu que nenhum animal do povo de Israel morrera. Mesmo assim, o coração de Faraó permaneceu teimoso e ele não permitiu a saída do povo. Bom, essa praga, que era sobre as pestes dos animais, ele derrota 4 deuses ou divindades falsas do Egito. Deus, mais uma vez, mostrou que ele era o único Deus. Um Deus chamado Apis, né? Posso estar dizendo errado, você pode ter talvez um estudo mais aprofundado sobre esses nomes, pode com certeza me concentrar na pronúncia. E esse Deus tem forma de boi. E ele, o boi de ouro no deserto, entende?
Olha a referência. Então aqui percebemos que essa divindade Apis era em formato de boi. O outro era uma divindade chamada de Hathor, ou Hathor, tem H. A outra era Nut e a outra era o Anon. Eles eram responsáveis por isso, né? Vamos continuar. Próxima praga, úlceras. Em Êxodo, capítulo 9, no versículo 8, eu vou ler do 8 ao 12, que diz assim: Adonai disse a Moisés e a Arão: pegue um punhado de cinzas de um forno, que Moisés lance-as no ar diante dos olhos de Faraó. Elas serão transformadas em pó fino por toda a terra do Egito, e se tornarão feridas infectadas nos homens ou nos animais de todo o Egito, ou úlceras. Ele continua: assim eles pegarão cinzas de um forno, colocarão-se diante de Faraó e lançarão no ar, e elas se transformarão em feridas infectadas dos homens e animais. Os magos não foram capazes de permanecer na presença de Moisés por causa das feridas que lhe sobrevieram, como os demais egípcios. Adonai, porém, endureceu o coração de Faraó, para que ele não lhe dê ouvido, como Adonai disse a Moisés. Então aqui percebemos que a praga, ela veio. E é exatamente esse ponto que também é interessante e tem muita controvérsia entre os historiadores. Existem duas divindades que todos eles concordam, que é a Ísis, né? Segundo aqui, é a divindade da medicina e a divindade da cura e dos remédios. E a outra é a Neith, que é a deusa rainha do céu do Egito. A outra divindade tem o nome de Tifon. Até onde eu estudei alguns artigos, alguns pesquisadores e historiadores acreditam que Tifon era uma divindade grega. Outros acreditam que essa divindade era egípcia. Outros acreditam que essa divindade é tanto egípcia quanto grega. Então não se tem uma ideia sobre a última divindade do termo Tifon. Mas a Neith, se eu estiver falando corretamente, e a Ísis foram humilhadas no Egito. E se o Tifon está no meu não, também foi humilhado. Isso mais uma vez demonstrando que ele é o único Deus do mundo. E os egípcios não estavam prestando atenção no que Deus estava fazendo com eles. Próxima, a chuva de granizo, ou chuva de pedra, ou saraiva. Sétima praga, Êxodo capítulo 9, eu vou ler do 22 até o 28, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: estenda sua mão na direção do céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, e que ele caia sobre as pessoas, os animais e sobre tudo o que cresce no campo, por toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara na direção do céu, e Adonai enviou o trovão e o granizo, o fogo desceu à terra. Adonai fez cair granizo sobre a terra do Egito, o granizo desceu, e com ele o fogo reluziu. Isso foi terrível, pior que qualquer tempestade de granizo já ocorrida em todo o Egito, desde que a terra se tornou nação. O granizo atingiu tudo no campo, pessoas e animais, e em toda a terra do Egito, e o granizo destruiu toda a planta que cresceu no campo e derrubou toda a árvore dali. No entanto, a terra de Gozém, onde o povo de Israel estava, não houve granizo. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. Adonai está completamente certo. Eu e meu povo estamos errados. Intercedam a Adonai. Nós não suportamos mais esse terrível trovão e granizo, e eu os deixarei ir. Vocês não permanecerão aqui muito mais. Então percebemos aqui que Faraó, ele viu que Deus era o único Deus, mas ele não se arrependeu de coração. Se você for ler mais o contexto, ele falou: não vou mais deixar sair. Mas vamos ver as divindades em que essa chuva de pedras destruiu e humilhou os egípcios. Eu tenho umas colocações aqui. Osíris e Íris são divindades egípcias, aqui eu tenho anotado, onde Íris é a deusa da água e Osíris representando a divindade do fogo. Nós temos Shu, que segundo aqui a minha colocação, o Shu também é uma divindade egípcia. E nós temos também acho que é Respo, deve ser isso. O Shu é a divindade da atmosfera, do ar, e é a criadora do vento. E Reshu é o deus, a divindade, o deus pagão, que controla a chuva, vento, trovões e desastres ambientais. Vamos para a próxima praga. Oitava praga, invasão.
de gafanhotos. Em Êxodo, capítulo 10, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 15. Vamos lá, diz assim: Adonai disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos invadam a terra e comam toda a planta deixada pelo granizo. Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e Adonai fez um vento oriental soprar sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. E pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos. Os gafanhotos subiram por toda a terra do Egito e estabeleceram-se em todo o território do Egito. Essa foi a invasão mais severa que já houve ou jamais haverá outra vez. Eles cobriram o solo de forma completa, de modo que ele parecia escuro. Comeram toda a planta que crescia no solo e todo o fruto das árvores deixado pelo granizo. Nada verde subsistiu, nenhuma árvore e nenhuma planta do campo em toda a terra do Egito. Bom, essa divindade que foi vencida por isso é o nome de Serapis, que é protetor da terra contra os gafanhotos. Mais uma divindade pagã sendo vencida pelo único Deus. E o povo, vendo isso, não se arrependeu de seus pecados. Não aceitaram a conversão. Nona praga, Êxodo capítulo 10, eu vou ler do versículo 21 até o versículo 23. Trevas, diz assim: Adonai disse a Moisés: estenda a mão na direção do céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas tão espessas que podem ser tocadas. Moisés estendeu a mão na direção do céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. As pessoas não conseguiam enxergar umas às outras, e ninguém se dirigiu a lugar nenhum por 3 dias. Todavia, o povo de Israel possuía luz. Bom, essa escuridão derrotou a divindade egípcia, considerada como Deus Sol, que se chama Ra. Então, essa divindade foi derrotada e humilhada pelo único Deus através dessa praga. E a última praga, a morte de todo o primogênito da terra do Egito. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Páscoa, isso podemos entrar em detalhe sobre a simbologia, mas a Páscoa, a morte do cordeiro, o sangue na ombreira da porta e da janela, impediu que Israel fosse ferido, mas não vou entrar muito nesse detalhe hoje. Em Êxodo capítulo 11, versículo 4 a 6, diz assim: Moisés falou: eis que Adonai diz, por volta da meia-noite eu passarei pelo Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, sentado no trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Haverá uma lamentação horrenda em toda a terra no Egito. Nunca houve nada semelhante a isso, e jamais haverá outra vez. Bom, as divindades que foram vencidas pela 10ª praga são os filhos de Ra, e outra divindade, conhecida aqui. O que é os filhos de Ra? Os filhos de Ra, de acordo com foi colocado, ele representa o próprio faraó. E o faraó, ele era o protetor dos primogênitos. Quando Deus lançou essa praga e destruiu o ego de faraó, o ápice, faraó permitiu que o povo saísse do Egito. Então percebemos aqui que as 10 pragas do Egito, Deus estava mostrando aos egípcios que ele era o único Deus e queria converter aquele povo. Mas aquele povo não se converteu. Muitas vezes, Deus coloca situações em nossas vidas para que nós possamos mudar de vida, mudar de pensamento. Que tal? Refletimos um pouco sobre isso? Que Deus continue abençoando a sua vida e que essa meditação continue nos mostrando que o único verdadeiro Deus é o Deus dos Hebreus, o nosso Deus. Deus abençoe, um ósculo santo a todos.